Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para toda e qualquer pessoa que acessar esse conteúdo em algum momento de algum lugar. Então, hoje eu queria deixar aqui um registro de um desabafo. Eu queria falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a questão da hipocrisia e sobre a dificuldade que eu tenho, que eu sempre tive e que eu não sei se é incomum com todas as pessoas, né, que têm a mesma consciência espiritualista que eu, se essas pessoas também têm essa dificuldade em comum comigo, que é a questão de conciliar a consciência espiritualizada com a realidade, com a vida, o trânsito da vida concreto, né, na realidade. Porque o que acontece? Desde meus 21, 22 anos até os 27 eu fui kardecista. E na época que eu estava no kardecismo, eu lembro que eu vivia uma vida dupla, porque eu tinha dentro do kardecismo estudos muito profundos sobre o bem viver, sobre a composição de uma sociedade saudável, sobre a composição de um ser integral saudável. Então eu tinha estudos muito profundos sobre o que é você compor, você construir um ser de saúde integral, corpo, mente, emoção, sentimento, espírito, alma, tudo integrado, tudo devidamente integralizado e da forma mais saudável possível. A gente estudou muito sobre essas construções de forma muito aprofundada e a realidade que a gente vive, que a gente vivia na época e que eu, né, vivo até hoje, não condiz com isso. Eu nunca convivi com pessoas na família, na escola, no trabalho, nos meios sociais, nas amizades, nas festinhas, nos relacionamentos amorosos. Eu nunca convivi com ninguém que tivesse o mesmo conhecimento que eu, que tivesse a mesma consciência que tivesse as mesmas buscas que eu, que tivesse as mesmas preocupações que tivesse a mesma postura de ideologia e de filosofia de vida que eu. Dentro desse meio kardecista, eu encontrei essas pessoas, mas eu convivia com essas pessoas lá dentro da União Espírita Mineira. E fora de lá, eu acabei estreitando algumas amizades que a gente acabou frequentando a casa uma da outra, né? Eu tive ali umas 2 ou 3 amizades muito fortes, muito significativas, muito profundas, que pareciam encontros de alma mesmo, reencontros de alma. E a gente acabou construindo e consolidando uma amizade que durou aí 5, 6 anos, de uma forma muito, muito intensa, né? A gente convivia muito de perto uns com os outros. Mas o que aconteceu? Durante esse período, eu acabei me afastando do que a gente chama de mundo e vivendo só nessa realidade. E aí eu conseguia, dentro dessa realidade, realizar uma conduta de vida para mim que era coerente com a conduta de vida das pessoas que estavam no grupo e no contexto ali junto comigo, porque todo mundo era do mesmo grupo, todo mundo estudava as mesmas coisas e todo mundo saía desses estudos com a proposta de transformar aquilo que tinha sido estudado numa realidade para si. Só que quando eu ia para outros ambientes em que esse grupo não estava, a discrepância de realidade era tão grande, eu nunca me vendi, eu nunca me deixei influenciar por essa discrepância, dessa irrealidade tão discrepante com aquilo que eu chamava de realidade para mim.
Então eu não entrava no esquema, eu não entrava no sistema que era discrepante e agressivo para mim. Mas isso acabou me colocando uma vida inteira num lugar de isolamento. Porque assim, a opção que eu tinha era, no ambiente de trabalho, eu ia conviver com as pessoas do trabalho que estavam lá. No ambiente de escola, eu ia conviver com as pessoas que estavam lá na minha sala de aula. E as pessoas que estavam ali naquele contexto eram pessoas plenamente adaptadas ao sistema. Então eram pessoas que tinham uma mentalidade de que é normal você beber até cair, é normal você beber até ficar inconsciente, é normal você usar todo tipo do que chamam de drogas ilícitas e viver fora da realidade e usar isso como um recurso para fugir da realidade, porque a realidade que você vive é ruim demais. É comum e é normal, era normal para essas pessoas fazerem festas com orgias e bacanais sexuais, onde todo mundo era de todo mundo. Era comum as pessoas roubarem dinheiro de pai, de mãe, de vó, de vô, para viajar, para comprar droga, para se divertir, para fazer as coisas que queria. Era comum brigar até chegar aos níveis de agressão com as pessoas da família. Enfim, essas coisas eram normais e eram comuns na realidade das pessoas com quem eu convivia, na escola, no trabalho, nos meios sociais de vizinhança, enfim. E para mim, essas coisas não eram comuns. Para mim, essas coisas não eram normais. Para mim, essas coisas eram muito doentias. E outras coisas de sistema, assim, para todo mundo, o normal era nascer, crescer, reproduzir, casar, procriar, ter filho, e comprar uma casa, ter um carro, e envelhecer e morrer. E todo mundo me cobrava essa sequência de fatos. E eu não casei, eu não tive filhos, eu não vivi essa sequência de fatos, porque essa sequência de fatos não fazia sentido para mim, e as pessoas que eu conhecia ao longo da vida não queriam construir esse tipo de construção comigo no nível que eu entendia que esse nível de construção era saudável. E eu não queria construir com essas pessoas o que elas queriam construir comigo no nível de entendimento delas do que deveria ser construído. Então, eu sempre vivi de desencontros e de isolamentos, justamente porque eu não me adequava e eu não me adaptava a esse sistema. E aí, com o passar do tempo, eu fui me afastando das amizades, me afastando das pessoas de meio social, me afastando das pessoas vizinhos, me afastando dos parentes, me afastando das pessoas das escolas por onde eu passo, por onde eu estudo. Então, geralmente, eu não faço amizade, eu não tenho mais amizades. A amizade que eu tenho hoje é a minha família de alma, que mora em Belo Horizonte, que são pessoas que eu amo muito, que tem um princípio e um valor muito condizente com os meus em relação a tudo da vida, mas que também são pessoas que estão vivendo adaptadas ao sistema. E que chegou num ponto de convívio que eu não dei conta mais de sustentar o convívio, porque eu não dei conta mais de manter o convívio com essa adaptação, não estando adaptada. E aí o que aconteceu? De 2018 para cá, eu me isolei literalmente muito antes da pandemia. Quando a pandemia veio, eu já estava no meu isolamento pessoal, íntimo, interiorizada. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque dentro do meu processo de isolamento, eu consigo construir um espaço para ser eu mesma. E aí o que aconteceu? Eu preciso trabalhar para sobreviver. Eu falo que eu sou escrava econômica do emprego, escrava financeira do emprego. O trabalho
para a manutenção financeira da minha sobrevivência, é o único lugar do sistema ao qual eu não me adaptei nunca na vida e continuo não me adaptando, que eu sou obrigada a conviver nele, mesmo não me adaptando a ele. E é muito massacrante para mim esse convívio, é muito desgastante para mim esse convívio, é muito degradante para mim esse convívio. Toda vez que eu estou convivendo nos meus ambientes de trabalho, ao longo da vida toda eu sempre me senti assim e agora cada vez mais eu me sinto assim, que eu tenho que acompanhar a mídia, assistir televisão, ver notícias, assistir novelas, porque o meu ambiente de trabalho, as pessoas são adaptadas a isso e eu não vou mudar isso, eu não vou invadir a privacidade delas mudando isso. Então, eu me adapto a elas e não elas a mim. E aí eu sou obrigada a conviver com isso e a participar disso e a ouvir as opiniões em cima disso, e as pessoas se dirigem a mim e por educação eu acabo dando alguma opinião e aí eu tenho que ficar medindo palavras, porque eu não vou vender a minha opinião para dizer o que elas querem ouvir, mas eu também não posso dizer o que eu realmente penso, porque talvez se eu dissesse o que eu realmente penso, elas adotariam isso como uma resposta, como uma patada, como uma agressividade, enfim, ou me tratariam por louca, por insana, por eu dizer o que eu penso, por eu pensar o que eu penso. E aí eu me vejo vivendo, sendo obrigada a viver numa realidade esgotante e massacrante de uma hipocrisia e de uma vida dupla ridícula e mortal. Eu me sinto morrendo toda vez que eu sou obrigada a ir para esse tipo de convívio, a ficar 8 horas, 10 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, convivendo nessa realidade de pessoas adaptadas a um sistema com o qual eu não concordo, ao qual eu não me adapto e que bate em mim como algo massacrante, mortífero e caótico. É um desequilíbrio e uma discrepância e uma desarmonia que me fazem muito mal, que me causam vontade de morrer. Eu não sou suicida, se eu tivesse que me suicidar eu já teria feito isso, porque eu já vivi momentos muito piores na minha vida do que eu estou vivendo hoje. Se eu for comparar o meu agora com o meu passado, eu diria que agora eu vivo no paraíso. Mas se eu for comparar o meu agora com a minha consciência do que deveria ser o meu agora, eu continuo vivendo no pior dos infernos. Então, é difícil conciliar essa discrepância de realidades e essa inconsistência entre o que eu sinto, o que eu sei que eu sou, o que eu acho que eu sou, o que eu estou construindo em mim para que um dia eu seja, com o que eu tenho que ser no dia a dia e na realidade que me é imposta. É muito difícil e eu me sinto a pior pessoa do mundo, eu me sinto um lixo, eu me sinto um monstro colocada numa realidade que para mim é lixenta e monstruosa e que estando inserida nela sem qualquer poder de modificá-la ou de influenciá-la, eu fico tentando, fazendo um esforço imenso para não me deixar influenciar por ela. Tem uma frase que eu não sei de quem é, eu acho que é do Jung, que fala que quando a gente olha para o abismo olha para a gente. E que a gente deve se acautelar quando estiver lidando com monstros para que a gente não se torne monstro também. E é exatamente assim que eu me sinto. Eu me sinto jogada dentro de uma realidade abissal, trevosa e monstruosa, que
é completamente discrepante do que eu gostaria de construir para mim, do que eu já tenho conseguido construir para mim nos meus espaços de intimidade e de isolamento, e que eu não conheço ninguém que tenha em comum comigo e que esteja próximo de mim presencialmente para trazer para essa realidade nova que eu tenho construído, e lá na realidade velha que eu sou obrigada a conviver para tirar o meu sustento, eu não quero me vender a essa realidade, me adaptar a essa realidade. Definitivamente, se eu não fiz isso no passado, agora eu não vou fazer mais, daqui para frente eu não vou fazer mais. Então, definitivamente, essa realidade não me influencia, mas eu não tenho poder de melhorá-la, porque quem está nela acha que ela é boa e não quer buscar uma melhoria nela. Eu não vou invadir a privacidade e a liberdade de ninguém, impondo ou forçando a minha mentalidade para mostrar que pode ser melhor, que eles estão enganados a respeito daquilo, achando que aquilo é bom e que na verdade aquilo não é bom, é doentio, mas é ruim e é doentio para mim, mas para eles não é. Tanto que estão todos adaptados e felizes vivendo naquela realidade, achando que estão na melhor realidade possível. Não sou eu que vou dizer para elas que isso é falso, que isso é irreal. Elas têm que saturar esse bem-estar desse lugar comum, desse senso comum, dessa adaptação ao sistema que é nocivo, que é negativo. Elas têm que descobrir por si mesmas e não eu tenho que ir lá dizer isso para elas. E aí eu sou obrigada a não ser eu, a conviver por muitas horas numa imersão de uma realidade onde eu não posso ser eu. É uma vida dupla, hipócrita, mentirosa, desgastante e mortífera. A hora que eu começo a me preparar para ir para essa realidade, eu me sinto morrendo, e aí eu vou morrendo durante o período em que eu estou inserida nessa realidade, e a hora que eu saio dessa realidade para voltar para minha casa, eu saio de lá com a sensação de que eu estou me arrastando nos meus últimos suspiros de vida, porque eu morri definitivamente nesse meio e nessa convivência falsa, hipócrita e mentirosa. E aí eu vou retornando para minha casa, que está numa ambiência coerente com a minha consciência, com uma energia coerente com a minha consciência, e aí eu vou ouvindo música, e eu vou fazendo mantra, e eu vou fazendo meditação, e eu vou fazendo exercícios de respiração, e eu vou me recuperando, e eu vou me retomando, e aí eu vou me renascendo, e aí eu volto a ser eu, e aí eu vivo o meu período de folga na minha realidade, coerente com a minha consciência, sendo eu, validando na minha realidade concreta aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sou. E aí eu revivo. E aí daí a um dia, 2 dias eu tenho que voltar para aquela realidade aonde eu tenho que ser o que eu não sou, e aí eu volto a morrer. Eu tô muito cansada de ficar a cada 24, 48, 72 horas nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nessa vida dupla, ridícula e sem saída. Eu olho para todos os lados e eu não consigo achar uma forma de eu estabelecer uma fonte de renda que me permita viver integralmente 24 horas, 365 dias por ano, todos os restantes de anos que me restam dessa vida, em consciência, em coerência entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu vivo. Porque na ambiência em que eu consigo ser eu consigo construir essa prática. Sendo obrigada a conviver em realidades em que eu não posso ser eu não consigo construir essa realidade, essa prática de coerência entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu vivo, e eu não consigo nem consolidar
o que eu já sou capaz de fazer. Enfim, é muito desgastante, é muito sofrido, eu me sinto muito mal com essa situação e eu não consigo enxergar saída para ela e isso me faz muito mal. E eu queria deixar esse registro só para desabafar e que se algum dia tiver alguém que vive essa realidade e que achou uma saída para isso, que essa pessoa venha aqui, veja esse conteúdo e comente nos comentários qual foi a forma que ela achou para sair disso, porque talvez o que ela fez e saiu me sirva de ideia para eu também sair, porque eu não consigo achar saída para isso. E aí eu fico achando que a única forma de sair disso é morrendo, e aí eu fico desejando a morte como solução. E eu gostaria muito de poder viver num estado de coerência da minha realidade concreta, tirando o meu sustento e a minha sobrevivência de uma realidade concreta em que eu pudesse manter a construção da coerência entre o que eu penso, o que eu digo e o que eu faço, sem a interferência externa tentando me convencer de que eu estou errada e desrespeitando o que é verdade para mim. Porque quando eu me insiro nessa realidade de pessoas adaptadas ao sistema, é isso que elas fazem comigo. Eu tento fazer as coisas do meu jeito e elas me invadem e me desrespeitam, me tratando como errada e me impondo que eu faça as coisas do jeito delas, no padrão delas, porque isso é que é o certo. E eu sou obrigada a me adaptar, porque eu não vou bater de frente, porque ainda que elas me desrespeitem, eu as respeito. Tá muito difícil viver dessa forma, nessa realidade, nesse meio, nesses termos. Eu não consegui ainda enxergar qual é o meio de sair disso. E se algum dia alguém assistir esse vídeo e tiver uma ideia para me dar, já fica aqui o meu profundo agradecimento. É isso, era só esse desabafo aí para hoje. Beijinho no coração e que a gente suporte e sobreviva. Até a próxima.